Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente tinha combinado aí de fazer uma live sobre ansiedade, hoje é o dia, a gente tinha combinado aí 15 de abril, portanto iniciamos aí o nosso projeto, justamente falando de um tema tão importante. Oi, Ozzy, tudo bem? Ozzy é o codinome aí de Isa, é uma das minhas alunas do coaching. Boa noite aí para todo mundo, sejam bem-vindos à nossa live. E hoje, como havíamos combinado, portanto, nosso tema ele é sobre ansiedade. Para quem não me conhece, eu sou coaching de concursos jurídicos, com especialidade aí dentro de procuradorias, principalmente Procuradoria do Município. Sou certificada pela Sociedade Brasileira de Coaching, sou coaching aí não só para a vida profissional, mas também o que a gente chama de personal coach ou life coach. Então, life, personal e professional coach. E também, recentemente, eu fiz uma certificação de leader coach, que permite aí que a gente consiga trabalhar vocês dentro de ferramentas, técnicas e especificações de crescimento que permitem aí uma evolução no processo de aprendizagem e no processo aí de crescimento em relação ao objetivo que vocês traçam. E o nosso foco, claro, é concurso público, como sempre. Hoje aí o nosso tema específico é de ansiedade, como a gente havia combinado, mas claro, vocês sempre fiquem muito à vontade para fazer perguntas em relação ao tema, mas também de tudo que envolva aí o mundo de concurso. Ao finalzinho aí da nossa live, eu sempre leio aí as perguntas e a gente vai fazendo uma troca para que eu possa responder aí dentro do possível tudo que vocês questionarem, ok? Então, falando aí sobre ansiedade de concurso, ansiedade no mundo de concurso, é importante a gente sempre fazer uma análise, uma autoavaliação acima de tudo, para que a gente consiga aí efetivamente avaliar se o nível de ansiedade que a gente tem, e todo mundo tem, todo ser humano tem ansiedade, mas se o nível de ansiedade que a gente tem, ele é efetivamente nocivo pra gente ou ele é algo administrável acima de tudo, tá? Então a gente vai ter sempre duas situações onde a ansiedade ela é um elemento natural da biologia mesmo, do nosso corpo humano, e é positiva. A ansiedade permite com que a gente faça ali, responda ativamente de maneira rápida a uma dificuldade, a um estímulo ali negativo. Então a ansiedade permite que a gente acabe traçando uma resposta automática a uma ameaça que nós recebemos. Então a ansiedade ela é positiva, mas quando a gente está num nível aí de intensidade, de alta ansiedade, a gente tem efeitos negativos, como o bloqueio de memória, que a gente vai falar sobre isso, como aquela sensação de aceleração intensa do coração. Então você sente o seu coração muito acelerado. Muitas pessoas se queixam até de sentir aqui nas artérias a aceleração, um certo tremor muitas vezes, então a mão balançando. Isso também tem um impacto negativo em prova. A gente tem muita reclamação de aluno de chegar no momento da prova e esquecer conteúdo, também é uma causa da ansiedade. E quando a gente começa a identificar aí pontos negativos, realmente a gente tem que parar, refletir e fazer uma avaliação de como lidar com essa situação e como fazer com que isso melhore. E vocês falam para mim, professora, mas ansiedade é uma situação que eu tenho já há muito tempo, eu tento controlar já há muito tempo e não consigo lidar. E é uma coisa que sempre me trouxe aí muito prejuízo, sempre me trouxe muita dificuldade, e eu não consigo administrar de jeito nenhum. E aí eu falo para vocês de uma pessoa que é ansiosa, naturalmente ansiosa, e era muito mais na minha época de concurso, ao ponto, inclusive, de ter que sair da sala de aula, da sala ali que a gente é inserido para fazer prova. Eu tinha que sair da sala para ir no banheiro e vomitar, tamanho o meu nível de estresse. Eu ficava tão ansiosa, que a prova para mim, ela acabava me trazendo um nível tão alto ali de ansiedade que eu tinha que ir no banheiro para vomitar, porque eu não conseguia lidar com aquela situação. Então eu sei exatamente do que vocês estão falando, tá? Passei por isso, sou uma pessoa ansiosa, então eu tenho que lidar também com a ansiedade como vocês. E tem 1001 formas da gente trabalhar aí essa situação. No meu caso, inclusive, não sei se com vocês se há alguma identificação nesse sentido, mas quanto mais eu sabia a prova, ou seja, quanto melhor eu tinha possibilidades ali de me sair, então eu via aquela prova, eu via que tinha conteúdo que eu tinha estudado, eu via que tinha conteúdo que eu conseguia
conseguia aí bater um número bom e que talvez aquela fosse a minha chance, eu já tinha um nível de ansiedade muito alto, ia para o banheiro vomitar. Teve uma prova que eu saí 4, 5 vezes para vomitar e eu falei, gente, não é possível, eu preciso realmente enfrentar isso, encontrar uma saída para eu conseguir solucionar esse problema. Pois bem, claro que eu fui conseguir entender a ansiedade, trabalhar a ansiedade de maneira mais técnica quando eu fui me certificar em coach, quando eu fui estudar aí sobre o tema, mas naquela situação, naquela oportunidade, eu criei um sistema para mim que acabou me ajudando. Claro que eu tentei primeiro medicamento, tomava remédio para enjoo, aí acabava ficando muito sonolenta em prova, então tomava Dramin antes de fazer prova, não dava certo, ficava muito cansada, muito sonolenta, eu falei, gente, não vai adiantar tomar Dramin, tinha que encontrar alternativas. Claro que a gente vai tentando ali de várias formas lidar com a situação, mas de tudo ali que eu tentei, principalmente na parte de medicamento, a saída para mim estratégica foi entender que aquele momento para mim era muito estressante porque ele era raro. Eu fazia uma prova de concurso uma vez por ano, uma vez a cada 1 ano e meio. Isso não estou dizendo nem quando eu fui estudar para procurador. Isso lá nos primórdios, eu ainda estava no ensino médio, a minha carreira aí como concurseira começou aos 17 anos, então fui prestar concursos ainda do ensino médio, e naquela época eu já tinha esse nível de ansiedade. Então lá atrás eu fazia aí uma prova por ano, mais ou menos, então aos 17 fiz uma prova do Banco do Brasil, aos 18 eu fui fazer uma prova da Caixa, e fui fazer uma prova do MP para ser assistente de procuradoria, e foi essa prova que eu realmente vi que eu tinha condição de passar. Comecei a ficar muito nervosa, que eu vomitei várias e várias vezes, e foi uma prova que eu fiz 89% de acerto. E aí foi onde mexeu comigo, eu falei, puta merda, se eu tivesse tido uma prova em paz, se eu tivesse feito uma prova tranquila, quanto que eu teria conseguido bater? Se eu fiz 89%, tendo que sair várias vezes para vomitar, quanto que eu poderia ter atingido se eu não tivesse esse nível aí de estresse? E aí a Agnes mandando, que é a Bia, né? Oi, Bia, nem Dramin B6, tá? Também Dramin B6 sempre me derruba hoje em dia também, então me dá muito sono, realmente não consigo lidar com essa medicação. Então, dentro dessa realidade, falei, poxa, eu tenho que encontrar uma alternativa. E justamente por ver que eu fazia a prova aí muito pontual, então uma vez por ano era muito pouco, eu vi que de fato eu tinha que lidar de outras maneiras, né? Tinha que lidar de outras formas com a situação, e entendi que era justamente pela prova ser muito rara, então passei aí efetivamente a fazer muito mais provas. Então passei a fazer várias provas, tentava fazer pelo menos uma prova por mês para conseguir baixar o meu nível de ansiedade. E isso com certeza facilitou bastante, porque ao invés de eu olhar para aquela oportunidade como sendo a prova da minha vida, eu passei a olhar como apenas mais uma prova, apenas mais uma situação onde eu tinha que ir para aprender, onde eu tinha que ir para crescer e não para passar. A hora que eu comecei a olhar a oportunidade como sendo um momento de aprendizado e que eu estava indo fazer essa prova para crescer, para evoluir, eu consegui compreender que de fato aquela situação na verdade, ela era trazida aí como de alto estresse para mim, justamente por conta de achar que ela era a única, que, né, aquela oportunidade só teria aquela, e à medida que eu fui fazendo mais provas e tendo um olhar diferenciado de que eu não ia fazer aquela prova para passar, mas eu ia fazer aquela prova para ver como meus estudos estavam, para ver se eu precisava consertar algum conteúdo ali em relação ao que eu estava efetivamente fazendo, eu comecei a encarar a prova como aprendizado, como crescimento, e a aprovação seria uma consequência, tá? Então, a partir desse momento foi quando eu comecei a lidar de maneira melhor, tanto que a primeira prova que eu passei foi aos 18, tomei posse aí aos 19, como assistente de procuradoria. E a partir daí sim eu consegui efetivamente dar início à minha carreira já como concursada, e depois de me formar aí na faculdade, que eu fui prestar concurso para procurador,
Aí eu já estava muito mais ambientada com essa administração em relação à ansiedade para mim, efetivamente. E comecei, principalmente em um concurso de procurador que tem muita opção, comecei a fazer prova aí praticamente todo final de semana. Eu sou do estado de São Paulo, da capital, então graças a Deus São Paulo sempre foi, né, isso na minha época de concurso de procurador, eu fui prestar lá em 2010. Então aí, lá já era muito forte, né, muito intenso aí o número de quantidade de provas de procurador do município. Então todo final de semana eu fazia a prova, independente de já estar competitivo ou não, porque eu utilizava realmente a prova para conseguir ter esse momento de aprendizado. Oi, Lucas, tudo bem? O Lucas do Só Procuradorias, dando um oi. Bom ter você aí com a gente. Então, muito importante aí para mim fazer essa quantidade de provas, justamente para conseguir manter o meu nível de ansiedade em algo absolutamente administrável e com isso conseguir de fato tocar com mais eficiência e lidar com aquela situação com tranquilidade. Então essa com certeza foi uma saída que funcionou para mim, mas quando eu fui me certificar em coach, fui estudar aí um pouquinho de psicologia positiva, fui entender o processo e aí tantas formas de lidar com essa situação que fui ver que realmente eu acabei aplicando uma eficiente, mas que era absolutamente intuitiva e vi que de fato ela era interessante. Comecei a entender o processo e claro, aplicar isso para os meus alunos e hoje, graças a Deus, consigo aplicar isso com os meus alunos do coach. Um beijo aí para todo mundo, inclusive, que está me acompanhando. E dentro dessa realidade, portanto, é o que a gente vai trabalhar, o que a gente vai explorar hoje. Então, vamos lá. Falando de ansiedade, ansiedade nada mais é do que a gente trazer ali uma antecipação de um desejo. Então, a gente acaba vivendo o amanhã antes de viver o presente. Então, a gente vive o amanhã, vive a realidade do que ainda não aconteceu, porque a gente quer muito aquela oportunidade, a gente quer muito que aquilo aconteça e a gente acaba lidando ali com uma briga eterna em relação aos nossos sentimentos e acaba tendo esse impacto físico, porque a resposta ela não é só mental, mas também física. Muita gente sua as mãos, muita gente perde a concentração, perde ali o foco e acaba errando por bobagem alguns conteúdos que não poderia errar. Muita gente perde questões ali bobas entregues por conta aí do nível de ansiedade. Então, ansiedade, como eu disse, nada mais é do que você viveu amanhã, hoje, ou seja, você trazer aí algo que você ainda não vivenciou, antecipando, querendo, meu Deus, e se acontecer isso, e se não acontecer, será que eu vou passar, será que eu não vou? Ai, meu Deus, eu não consigo dormir porque amanhã eu tenho prova. Isso é ansiedade. E como funciona a ansiedade na nossa cabeça, como funciona a questão mesmo de neurônio cerebral e a resposta em relação a isso. Quando a gente fala de ansiedade, de uma forma geral, a gente está lidando com memória, tá? Então, quando a gente está falando de memória, olha o ambiente que vocês estão. Muita gente está me vendo da sala, muita gente está me vendo do quarto. O ambiente que vocês estão, janela, porta, a cor do sofá, a cor da colcha, enfim, aqui no meu caso, por exemplo, tem um quadro aqui no fundo, a cor da minha roupa. A gente está recebendo todas essas informações na nossa cabeça, ou seja, memorizando esses dados, mesmo sem a gente querer, ok? Que é o que a gente chama de memória contínua. Então, a gente está ali continuamente recebendo tantas informações, tantos dados, e isso com certeza está indo tudo para nossa cabeça, a gente está armazenando esse conteúdo. Da mesma forma, quando a gente passa por uma situação de desprezo, de humilhação, onde a gente não passa, onde a gente é reprovado, onde a gente vai mal numa prova, onde a gente estuda e vai mal numa prova, a gente passa a memorizar esses sentimentos, a gente passa a absorver esses sentimentos negativos, guardando também na nossa memória. E aí o que acontece? Numa situação onde a gente estuda, se dedica, se prepara, senta no momento da nossa prova, a gente resgata informações na nossa cabeça, onde nos lembra que a gente não passou na última prova,
A gente não conseguiu lembrar do que a gente estudou na última prova, a gente não conseguiu trazer a informação necessária na última prova e, portanto, provavelmente nessa prova vai ser igual. É isso que acontece. Inconscientemente, a gente acaba trazendo as informações de sentimento, de tudo aquilo que a gente sentiu nas provas anteriores, por uma situação absolutamente nova, uma situação absolutamente inusitada, como se a resposta fosse ser a mesma, tá? Então a gente acaba resgatando aí informações que deveriam ser eliminadas da nossa mente, que não deveriam ser consideradas, mas o cérebro vai trazendo essa resposta. Dentro dessa realidade, a gente acaba vivendo uma situação de estresse, e a cada prova que a gente faz, onde o resultado é o mesmo, ou seja, onde a gente não consegue ter uma melhora, a gente resgata essa mesma informação, esse mesmo dado que vem aí de um sentimento. E se você for pensar que a gente memoriza absolutamente tudo, conscientemente ou inconscientemente, a gente vem trazendo esses sentimentos desde pequeno, a gente vem trazendo esses sentimentos desde a nossa, da nossa criação, desde a infância, desde a adolescência, e isso acaba com certeza na fase adulta também tendo as suas implicações. Então, por conta disso que em momentos aí de prova, a gente acaba sentindo essa dificuldade de lembrar do que a gente estudou, de lembrar de algumas informações com tanta facilidade. Tecnicamente, os psiquiatras chamam isso de janela killer, é uma janela assassina, uma janela que ela simplesmente elimina o acesso de uma informação boa. Então, quando você está lendo a sua questão, ao invés de você resgatar uma janela de luz, uma janela light, como eles costumam utilizar de nomenclatura, ao invés de vocês resgatarem uma janela de luz para lembrar daquilo que foi estudado, vocês levantam uma janela killer que acaba trazendo esse sentimento negativo para a mente e fazendo com que a resposta não venha à cabeça quando vocês estão resolvendo a prova. Por isso, vocês entram no carro depois de ter saído da sala de prova, ou vocês chegam em casa e a resposta vem na cabeça. Putz, era essa a resposta que eu tinha que ter dado naquela questão. Nossa, era isso que eu tinha que ter lembrado quando eu estava fazendo aquela prova. Por conta da janela killer, por conta da gente trazer sentimentos antigos, trazer sentimentos que nos assolam muitas vezes e trazer de maneira inconsciente, fazendo com que aquela informação não chegue a gente. Por conta disso, esse fenômeno, inclusive a janela killer, janela light, na verdade, são informações que a gente tem na cabeça, mas este fenômeno de resgatar algo que a gente não quer resgatar, a gente chama de alto fluxo, ou seja, é uma resposta absolutamente involuntária no subconsciente, onde traz pra gente uma informação de sentimento ao invés de trazer uma informação técnica, que é o que a gente estava buscando. Por conta disso, a gente tem que fazer gestão desses sentimentos, gestão em relação àquilo que a gente está vivenciando. O mesmo acontece, por exemplo, com a síndrome do pensamento acelerado. A gente tem a ansiedade, que é justamente essa exteriorização. Teve até uma aluna, uma seguidora que mandou aqui que tem sudorese na mão. Esses sentimentos físicos de ansiedade são absolutamente comuns, mas além disso a gente tem a síndrome do pensamento acelerado, onde você não consegue controlar o que você pensa. É tanta informação que vem simplesmente chegando ali na sua cabeça sem você selecionar, sem você eleger ali para estar na tua mente. Muitas vezes uma coisa que vocês estão chateados, que vocês estão chateadas, que vocês estão incomodados, sem vocês quererem, tá lá assolando a cabeça, quase como se a gente tivesse obcecado por alguma coisa. Síndrome do pensamento acelerado. Além disso, a gente vive numa época onde é informação a todo tempo, informação a cada segundo, a cada instante. A gente é simplesmente bombardeado por rede social, televisão, aplicativo, o tempo inteiro. A gente não se permite pausar, a gente não se permite desligar tudo, respirar fundo e pensar em nada. Não existe mais essa prática, o que a gente chama de ócio produtivo. O ócio produtivo é aquele momento onde a gente fica sem fazer nada, sem pensar em nada, em absoluta tranquilidade. E por que ele é um ócio produtivo? Porque à medida que você descansa a mente, você oportuniza que a sua cabeça te dê
ideias novas, propostas diferentes, aqueles insights positivos de motivação, de melhoria de estudo, ou seja, a partir de um ócio a gente consegue ter o relaxamento e a tranquilidade necessárias para ter aí essa resposta positiva durante o processo de estudo, durante o processo de trabalho, inclusive o ócio produtivo é muito bom. Por conta disso, e aí somando ansiedade, síndrome do pensamento acelerado, ou seja, muita informação, muito dado, muita coisa na cabeça, o que vocês têm que fazer? Pelo menos aí uma vez por dia, se não for possível, planejem uma vez por semana, é o que a gente chama de higienização mental. Tá? Se para vocês a higiene, como tomar banho, como escovar os dentes, você tem que fazer de forma tão firme, de forma tão reiterada, a gente escova os dentes 3, 4, 5 vezes por dia, toma banho todos os dias, tem gente que toma 2, 3 banhos, 2, 3 vezes banho todos os dias, ou seja, a gente tem tanta preocupação com a nossa higiene do corpo, por que a gente não tem a preocupação com a higiene da mente, né? Então aqui, por exemplo, o Hélio falando que até sonha com concurso, a mente não tá parando, não tá descansando. E tudo isso a gente acaba tendo como reflexo justamente a falta de preservar aí a mente, de preservar a nossa cabeça. Então, o que a gente tem que fazer a partir disso? Ter um momento do dia, ter um momento da semana onde a gente para, respira fundo. Para quem tem uma religião, muitas vezes uma reza, uma oração, onde vocês agradecem, ficam em silêncio, projetando aquele momento de tranquilidade para que vocês agradeçam pelo seu dia ou agradeçam pelo dia que vai começar, para quem prefere rezar ou orar no início do dia também uma opção. Um momento de tranquilidade. Vocês gostam de rezar, de orar antes de dormir? Uma oportunidade também de dar aquela aliviada antes mesmo aí de descansar. Por isso que muitas vezes, às vezes a gente acaba dormindo enquanto reza, dormindo enquanto ora, porque a gente está naquele momento de absoluta tranquilidade e acaba relaxando, ok? Essa é uma possibilidade. Segunda possibilidade é a meditação. A meditação, vocês respiram fundo, fazem processos de respiração muito positiva, de respiração onde vocês têm mais a concentração no respirar. E lembre, quando vocês estão controlando a ansiedade, não sei se já porventura tiveram a troca com o médico nesse sentido, mas nunca respirem pelo pulmão, respirem pelo diafragma. Então, puxa o ar bem fundo, deixa a barriga estufar e depois vocês esvaziam a barriga. Deixa a barriga estufar, depois esvazia a barriga. Ou seja, vocês fazem a respiração pelo diafragma, com isso reduz um pouquinho aquela aceleração do coração, aquela aceleração aqui do pescoço, né, da carótida, para que vocês consigam efetivamente manter o equilíbrio. Tudo bem? Processos respiratórios ajudam bastante. Claro que com a meditação vai ajudar muito, mas quem não fizer a meditação, faça pelo menos o processo respiratório. Para quem tem crise de ansiedade frequente, alguns psicólogos indicam a respiração ao menos 3 vezes ao dia. É a respiração de 4, 2, 4. Então vocês inspiram, puxando desde o fundo, conta 2, segura e solta. Mais 4. E assim faz pelo menos de 10 a 15 vezes para vocês concentrarem. E façam isso dentro do momento de prova, façam isso dentro da sala de prova, tudo bem? É importante aí ter essa dinâmica. Mais uma técnica de coaching que eu trago para vocês, que é uma técnica que a gente inclusive aplica com atleta, e vocês vão lembrar bastante como funciona, é a técnica do elástico. Eu tenho um elástico aqui, se vocês estiverem em casa, vale a pena também acompanhar. Um elástico no pulso, tá? Até para fazer prova, inclusive, a gente pode utilizar. Quando vocês tiverem pensamentos negativos, acharem que, putz, essa prova não vai dar certo, tá vendo que o pensamento tá assolando de uma forma a prejudicar ali a memória de vocês, pega o elástico, ok? E isso vocês têm que fazer também enquanto vocês estão treinando, no momento do simulado, fazendo questão, é importante isso. Sempre que você tiver aquele sentimento onde você fala, putz, não vai dar, essa prova eu não vou conseguir, eu não tô lembrando, puxa o elástico,
solta e fale para você, mentira, eu vou conseguir resgatar a informação porque eu estudei, porque eu me dediquei e se for a minha hora agora, a prova será minha, eu vou conseguir o bom resultado. Tudo bem? Então põe aqui o elástico, ok? Técnica de coaching, vamos lá. Põe o elástico, puxa, solta naquela ansiedade e diga, mentira, eu vou conseguir responder a minha prova porque eu estudei, porque eu me dediquei e a resposta chegará para mim. Isso é o que a gente traz, inclusive, com o atleta, porque que eu fiz essa troca com vocês. Não sei se vocês lembram do César Cielo na piscina, tá? O César Cielo na piscina, antes de ele entrar numa competição, ele batia no peito. Então, para quem lembra, bate na mão, ele batia no peito o tempo inteiro. Muito atleta bate nas pernas, jogador de vôlei costuma bater na perna, inclusive. Por que isso? Porque eles estão fazendo justamente a técnica do elástico. Isso a gente chama de gatilho de memória. O que é um gatilho de memória? É um gatilho que você dá dentro ali do seu sentimento, dentro ali do que a sua cabeça está resgatando. É um gatilho que você traz para que aquele atleta saiba, no caso do César Cielo, o resultado que ele tinha no treino é o resultado que ele vai ter naquela prova. O resultado, o desempenho que ele teve treinando sem estresse, sem nervosismo, é o resultado que ele vai ter também naquele momento de ansiedade, ok? Então, dentro dessa realidade, puxa o elástico, solta e diga para você, mentira, eu vou conseguir com certeza resgatar essa informação, pegar esse dado, porque eu estudei, porque eu me dediquei, e se essa prova tiver que ser minha, ela vai ser porque eu vou dar o melhor de mim, ok? É a mesma coisa que os atletas fazem, como César Cielo, como jogadores de vôlei, eles fazem algum tipo de gatilho de memória para que consigam aí um bom desempenho, para que consigam recordar que no momento de estresse zero, no momento de treino, o desempenho foi muito bom e com certeza será o mesmo naquela forma ali de competição. Tudo bem? Gatilhos de memória são importantes para cuidar da ansiedade, são momentos que a gente tem que resgatar para vocês conseguirem ter um pouco de tranquilidade para fazer a prova e acima de tudo, por quê? Porque 50% de qualquer projeto de concurso é absolutamente emocional. 50% é técnico, 50% é emocional. Tudo bem? Não tem um projeto 100% técnico, isso não existe. 50% é de tranquilidade mental, 50% é de tranquilidade, de concentração e administração do teu estresse, do teu nível de ansiedade, para vocês conseguirem bater ali um bom resultado. Acima de tudo, um paralelo que eu gosto de fazer, inclusive, a ansiedade nada mais é do que o descontrole de pensamento, o descontrole daquilo que vocês estão sentindo, que vocês estão pensando, deixando com que o corpo de vocês simplesmente siga o ritmo natural. Então eu ouço muita gente falando, professor, eu não sei o que fazer, eu não sei como lidar com a ansiedade, eu não sei como conduzir. E aí eu digo para vocês o seguinte, vocês são um avião, um puta do avião, vocês vão chegar aonde vocês quiserem chegar. O corpo de vocês e a mente de vocês é uma máquina incrível, absolutamente incrível. E aí eu pergunto, vocês entrariam num avião com um terrorista pilotando? Essa é a reflexão que eu quero que vocês façam. Se vocês não entrariam no avião, se você entrar, tudo bem, é uma outra situação, a gente tem que conversar com outro profissional. Mas se vocês não entrariam, que é a resposta que tem que ser dada, com certeza, resposta A, não entraria. Se vocês não entrariam num avião com um terrorista pilotando, dentro dessa realidade, por que vocês deixam um terrorista pilotar a mente de vocês? Porque a partir do momento que vocês não têm controle do que vocês pensam e não têm controle daquilo que vocês conduzem no dia a dia, quem está pilotando a mente de vocês é um absoluto terrorista. Absolutamente é um terrorista, não é você. Por quê? Porque você está permitindo que o emocional fale mais alto. Você está permitindo que um profissional, eu li aqui a Ieda mandando, qual profissional é ótimo, eu preciso dele, você é uma figura, Ieda, um beijo, viu, lindona? Você está permitindo que um terrorista conduza ali a sua cabeça, o seu corpo, e portanto você cai em depressão, em crise de ansiedade, problema que você acaba tendo
dentro do seu impacto, muitas vezes respiratório, não consegue dormir. Isso é muito negativo, porque vocês estão dando o controle da mente de vocês para uma outra pessoa, para o subconsciente, né? Fazendo com que os sentimentos dominem vocês, fazendo com que o sentimento seja muito maior do que a razão. E isso não pode acontecer. Então, se vocês não entrariam dentro de um avião com um terrorista, não deixem um terrorista dominar a mente de vocês, ok? E para isso, existem 3 ações que vocês devem efetivamente cuidar e agir para que vocês mantenham esse equilíbrio em alta. Primeiro, dentro de uma situação crítica onde a ansiedade está batendo, onde esse nível de estresse está acontecendo, desconfiem. Tá? Então, dentro daquela resposta que está sendo dada no momento de prova, no dia D, ou seja, naquela dificuldade que vocês estão sentindo, desconfiem daquilo que está vindo à sua mente. Então, amanhã eu não vou conseguir passar. Por que eu não vou conseguir passar? Por qual razão eu não vou conseguir passar? Sendo que eu cumpri o cronograma que a professora Karina me deu, sendo que eu consegui fazer a leitura da lei seca, sendo que eu fiz as questões, eu consegui aprender com a minha dificuldade. Por que essa prova não seria minha? Desconfie, tá? É o primeiro D. Vocês têm que fazer sempre uma atitude de desconfiar. Vocês têm que proceder sempre à desconfiança daquilo que vem à mente. Segundo ponto, critique. Sejam críticos desse tipo de pensamento, sejam críticos desse tipo de mensagem negativa. Então, dentro dessa realidade, você devia estar tendo esse comportamento? Você devia estar pensando dessa forma? É justo com você deixar esse nível de ansiedade alto de tal forma que você não consiga conduzir a tua prova com tranquilidade? Você está sendo justo com você mesmo? Critique. Tudo bem? É o nosso C. Então, DC são 2 letrinhas que vocês têm que lembrar. Desconfie, critique dessa postura, critique desses pensamentos. E aí sim, o segundo D, que é de decidir, decida. Então, dentro dessa realidade, desconfie do que está acontecendo na sua cabeça, critique aquele pensamento negativo. É importante que vocês tenham sempre esse ato de criticar e decida. Então, dentro de um momento de ansiedade, onde vocês olham e falam, nossa senhora, meu Deus do céu, eu não vou conseguir passar, é mais uma prova que eu não vou, será que a prova vai ser boa? Para, respira, pensa, primeira coisa, será que o meu pensamento está certo? Será que eu não estou simplesmente trazendo esse ponto de ansiedade para mim de maneira negativa? Será que realmente eu deveria olhar dessa forma? Então desconfie, critique, tá certo isso? Realmente está certo o que eu estou fazendo? É justo comigo? E aí sim, decida. Decida, ou seja, não, eu vou fazer essa prova com tranquilidade, eu vou fazer essa prova com o maior equilíbrio que eu conseguir, eu vou fazer essa prova para entregar o melhor resultado que eu puder. E aquilo que não tiver dentro do meu controle, não cabe a mim antecipar esse sofrimento. Não cabe a mim antecipar absolutamente nada. Ok? Então, tomem a decisão, ajam com firmeza, ajam com controle do sentimento de vocês. Tudo bem? Sempre aí, a partir dessas dicas, sempre aí, a partir dessa análise, fazer com que vocês evitem que a ansiedade, de fato, dominem no momento de prova, ok? Além disso, claro, cada um tem uma estratégia. Então, entrar antes dentro da sala de aula para conhecer o ambiente. Então, pensando aí dentro dessa realidade, qual a posição melhor da cadeira? Nem todas as bancas definem cadeira. Então, qual a melhor posição na cadeira que eu vou sentar? Ou se a banca define a cadeira, senta um pouquinho antes para se ambientar com aquela realidade, para se ambientar em relação àquele local, para saber mais ou menos como você vai fazer a tua prova. Se ambiente ali, tem gente que já prefere ir na mão contrária, ou seja, prefere não ter contato com absolutamente nada antes e só sentar para fazer a prova. Prefere aí ficar no carro ou então ficar no corredor para ficar um pouquinho mais tranquilo e não estar com aquele ambiente de prova já contando. Também é uma forma. Ou seja, se descubram, vejam dentro de vocês o que de fato está causando aquela ansiedade para trazer ali uma resposta àquilo e fazer com que isso
isso seja amenizado. Fazer muitas provas foi a minha saída. Fazer muitas provas foi o que trouxe para mim a calma e a tranquilidade de eu conseguir entender que era só mais uma oportunidade. E que se eu não passasse naquela, Procuradoria do Município tem prova pra caramba. E eu poderia, com certeza, utilizar as outras oportunidades para aquilo. Que aquela seria o meu aprendizado. Foi uma forma de olhar. Foi uma mudança de mindset importante para mim, para eu conseguir bons resultados. Tudo bem? Então, descubram a de vocês, façam a técnica do elástico, façam a técnica do DCD e consigam identificar aquilo que realmente é produtivo, aquilo que realmente tira essa maneira ali de conseguir, tirem ali esse estresse e tragam ali uma maneira de conseguir o que vocês estão buscando sem esse nível de ansiedade tamanho. Mas também compreendam que tudo que a gente está conversando é uma forma técnica da gente lidar com a situação, a respiração, o horário no dia para você fazer uma reza, para você fazer uma oração, uma meditação para ter tranquilidade, limpem o pensamento, tenham essa higienização mental diária, mas independentemente disso, se conheçam, acima de tudo se conheçam. Tem gente que já tem um nível de ansiedade muito, muito alto, que já tem um nível de ansiedade a ponto de trazer um ponto negativo para a própria vida, de fazer com que de fato os resultados da própria vida em relação não só a concurso, mas a socialização de uma maneira geral, sejam impactados de forma negativa. Dentro dessa realidade, procurem um médico. Muita gente precisa de um controle de ansiedade a partir de uma medicação. Então, utilizem as técnicas, são técnicas da psicologia, principalmente de psicologia positiva, são técnicas que trazem resultado, que trazem eficiência, são técnicas aplicáveis dentro de um processo de coaching, mas que vocês têm que identificar se aquela linha já foi traçada e se de fato uma ajuda de um profissional não seria interessante. Faça uma terapia, procure um médico para ver se há outras formas até medicamentosas de fazer esse controle. Tudo bem? Importante que vocês se conheçam acima de tudo, ok? Levem comida para a sala de aula, comam aí o chocolatezinho para dar um pouquinho de tranquilidade, mastiguem ali para ajudar, não pode sair comendo compulsivamente. Eu vi alguns comentários aqui, professor, eu saio comendo tudo, tal. É uma forma de você lidar com a ansiedade, é comer com certeza compulsivamente. A pergunta é, você está fazendo bem para você? Você está efetivamente agindo de uma forma benéfica para sua mente e para o seu corpo? Comer muito é uma forma de mascarar a ansiedade, mas você não está ajudando a tua ansiedade, você não está ajudando a diminuir aquele nível de estresse, ao contrário, você só está tapando um problema com o outro. E isso você tem que, de fato, trazer ali para a sua vida diária, para a sua vida rotineira, um dia a dia, ou seja, uma atitude diária que de fato faça com que você tenha ali um pouquinho mais de tranquilidade. Ter uma boa noite de sono, ter uma alimentação saudável, com certeza impactam de forma muito positiva. Exercício físico. Professora, você fazia bastante exercício físico quando você estudava para concurso? Zero. Eliminei todos os exercícios físicos que eu fazia. Mas por quê? Eu trabalhava 8 horas por dia, tinha ainda o trajeto, já falei, moro em São Paulo, então o trajeto era demorado até o local ali, até a minha casa, até o local de trabalho. Portanto, cada minutinho que eu tinha era importante para eu estudar e acabei eliminando a atividade física. Foi um sacrifício que eu fiz. Foi positivo para mim? Não foi, claro que não foi. Engordei bastante no período de concurso, isso acabou impactando. Quem consegue ter uma rotina positiva, quem pode manter uma rotina positiva ou sacrificar um pouquinho ali do dia a dia, com certeza vai ajudar. Minha grade de horário de estudo era de 4 horas por dia, que era o que eu conseguia fazer, porque eu trabalhava em período integral. Dentro disso, qualquer uma horinha que eu tirasse impactaria de forma negativa aí para mim. Dentro dessa realidade, essa uma horinha eu preferi sacrificar
momentaneamente essa atividade em prol ali de um bom resultado de prova. Passei num tempo legal, passei com 6 meses e meio de estudo, tive um retorno positivo, fui fazer meu exercício físico depois e ok. Mas quem pode manter isso dentro da rotina, faça esse encaixe, tudo bem? Então é importante vocês manterem essa atividade. Então, boa alimentação, uma noite de sono bem dormida, tenham aí os exercícios. Claro que é fácil falar, eu sei disso, eu mesma não apliquei, mas tentem aplicar pelo menos 2 técnicas aí dentro do dia a dia de vocês. Tem a técnica do gatilho de memória, ali do elástico, a técnica da respiração, que eu comentei com vocês. Tem a técnica do nariz da respiração, se vocês quiserem aprender. Inspira por uma narina, solta. Vem para outra, expira por outra narina, solta. Sempre contando, respirando 4, 2, 6. 4, 2, 4. 4, 2, 4. Se ainda estiver muito rápido, pode fazer 4, 2, 6. Inspira por uma narina, solta, puxa para outra, inspira por outra narina, solta. E isso vai fazendo também com que a aceleração do coração vá diminuindo. E isso facilita, com certeza, na amenização daquela dificuldade, tá? De novo, são técnicas trazidas da psicologia, que a gente aprende um pouquinho aí com técnicas a partir do coaching, mas também, claro, consultando profissionais para estruturar todas os pontos científicos que eu trago. Eu sempre me certifico com profissionais sobre técnicas e estratégias, trago um pouquinho hoje aí para vocês e busquem dentro do dia a dia aplicá-las, diminuir esse nível de ansiedade, diminuir esse nível de estresse, que com certeza vai ser útil. E no momento de prova, tenham tranquilidade. A prova de vocês, ela é uma construção de vários dias, de várias semanas, de vários meses. Ninguém passa em prova de um dia para o outro. Você vai passar no momento que você estiver maduro tecnicamente para passar. Você vai passar no momento onde você estiver com um nível de conhecimento suficiente para passar. E esse dia vai acontecer. É uma construção contínua. Ficar ansioso não vai antecipar a aprovação de absolutamente ninguém. Tudo bem? Então, ficar ansioso só vai atrasar, só vai dificultar. Inclusive, saliento aí para quem não é meu aluno, para quem estuda sozinho, fica uma dica, inclusive. Muitas vezes, por conta aí da ansiedade, vocês constroem o cronograma de vocês. Para quem tem cronograma, tem gente que estuda tão fora tão aleatório, tão fora de organização, que nem cronograma tem. Para quem tem cronograma, organizem a atividade de vocês não de forma a priorizar a quantidade de matéria ou a quantidade de artigos. Priorizem a qualidade. Vejam menos artigos de uma forma mais profunda, de uma forma mais intensa, de uma maneira onde vocês tragam um conhecimento em relação àquele tema, de forma a montar uma base, uma solidez em relação àquilo. Se vocês viram uma coisa de forma muito rápida, porque acabou vendo muita coisa junto, não vai adiantar. Não vai adiantar justamente porque vocês estão num nível de conhecimento, querendo absorver um nível de conhecimento muito grande para pouco tempo. Vocês estão agindo com ansiedade. De novo, duvidem, critiquem, decidam, ok? É importante que vocês consigam, dentro dessa realidade, estruturar algo que aumente a qualidade de vocês, em detrimento de muito conteúdo, mas com baixa qualidade. Isso não aprova ninguém, tudo bem? Ou seja, façam o estudo de vocês de maneira a garantir esse nível de qualidade e garantir que o seu conhecimento está sendo efetivo, está sendo absorvido, tá? Isso é muito, muito importante, tá bom? Façam sempre dentro disso, não montem o cronograma de vocês com ansiedade, ao contrário, montem um cronograma factível e que traga aí uma qualidade exemplar na rotina de vocês. Ah, professora, mas eu já estou muito, muito avançado. Tem uma aluna, inclusive, que está aqui, que é a Maria Claro, ela é extremamente agilizada no cronograma dela, é um nível muito mais célere ali de conteúdo, só que o nível dela já corresponde a isso. O percentual que ela faz em prova já corresponde a isso.
isso. E isso é importante, tá? Então tenham esse retorno e uma autoanálise, como eu já disse no início, desde o início, uma autoanálise fiel. Qual o nível que você tá? O nível que você tá é um nível que ainda precisa melhorar? Você tá batendo 85, 90% naquele assunto? Se você não tá batendo 85, 90% naquele assunto, deem atenção a ele, olhem com calma, priorizem a qualidade. Tudo bem? A ansiedade, ela só vai jogar contra na organização dos teus estudos, vai jogar contra no momento aí da tua prova. Tá bom? Encerramos aí o tema ansiedade, vou passar para as perguntinhas que eu vi aqui, deixa eu ver se passou alguma batida, a gente vai conversando, mandem perguntas se você quiser, que eu vou respondendo aí para vocês. Então vamos lá. A Marina falando que meu cronograma traz prazo, não todos os dias, né, Má? Mas com certeza ele é mais tranquilo do que muita gente. Carol mandando um beijo aí, falando melhor cronograma, eu que agradeço. O Rafa fazendo presença, dizendo que é meu aluno. Rose aqui presente. Vamos lá, tento fazer exercício sempre, mas agora o calor apertou. Pois é, não só o calor, a gente sabe também... que a gente está com uma dinâmica até de sair de casa limitada, então isso com certeza dificulta. Dentro dessa realidade também fica um pouquinho mais difícil da gente se exercitar, porque muita gente gosta de fazer exercício ao ar livre, então a gente sabe que é uma dinâmica complicada, mas tenta fazer uma yoga, não sei como é que chama, mas tenta fazer ali um exercício em casa para tentar ajudar um pouquinho. Importante aí no dia a dia a gente manter, tá? O Júlio mandando uma mensagenzinha, agradeço pelo carinho, Júlio, obrigada mesmo. O Hélio falando que endorfina é tudo. Guilherme, não é para fazer piquenique na hora da prova, galera, razoabilidade. Pois é, esse é o assunto, é engraçado, não é o tema, mas vale a pena conversar sobre isso. Muita gente mexe em saquinho de salgadinho e bombom e abre aquela barulheira toda e abre a latinha de coca. Nossa, é um estresse danado para quem estuda com muita concentração em silêncio, isso dificulta bastante. Mas o que acontece? Até trazendo aí para o Gui um retorno. É importante também nos estudos de vocês que vocês consigam aí treinar, principalmente na parte de resolução de questão, treinar a fazer as questões com um certo barulho, porque senão na sala de aula isso vai incomodar e vai incomodar bastante, e aí causa estresse, que causa ansiedade, tá? Então é importante fazer esse controle. Então, no final você trouxe aqui do piquenique, que não era tão relacionado, mas tem um vínculo sim. É importante que vocês criem uma estratégia de resolução de questão e de simulado, justamente para que esses momentos não sejam tão impactantes e vocês não percam pontos preciosos por conta de um colega aí comendo, por conta de um colega tendo impacto. A Carol falando aqui que correr ajuda, a Carol é corredora aí nos tempos livres. PGE, depois que mudei a minha alimentação, passei a me concentrar mais. Pois é, tem isso aqui também, vou trazer uma informação, às vezes não sei se todo mundo sabe, existe uma veia no campo da nutrição que chama nutricionista, é uma profissão, nutricionista funcional. Ele é nutricionista, ele é formado em nutrição, mas ele tem a especialização na funcionalidade dos alimentos, que é o nutricionista funcional. Ele traz aí uma alimentação funcional pra gente. Então, até trazendo essa informação, que eu também fui resgatar quando eu fui aí fazer os meus estudos, fui atrás de tudo que pudesse me ajudar. Existem alimentos que aumentam a concentração e aumentam a memória. Eu lembro de 3 deles, tá? Eu lembro da canela, eu lembro do ovo, o ovo para memória é muito bom, e eu lembro do tomate, mas tem muitos e muitos alimentos que ajudam na memória e na concentração. Com certeza uma boa alimentação é muito útil. Quem tiver interesse, procure aí esses profissionais, nutrição funcional. A Marina, quando eu fazia terapia, meu psicólogo passou exercícios parecidos. Exatamente, a Má é minha aluna também. Eu, quando fui fazer aí o curso de coaching, mas também de muita pesquisa que eu fui fazer para mim mesmo, quando eu fui estruturar o meu curso e montar aí toda a parte, não só técnica, mas também de psicologia positiva, eu fiz aí essas trocas com profissionais para justamente eu ter essa capacitação e exatamente exercícios trazidos aí dessas sessões, dessas reuniões que nós fizemos aí em parceria para eu poder construir um curso legal.
que eu, de fato, aprendi essas técnicas, então legal você trazer aí a sua experiência. A Perla perguntando que técnicas aí de coaching e trazidas a partir da psicologia. O estudo sincero PGM, customizar gratidão também. Gustavo, uma forma de minimizar a ansiedade é aproveitar o caminho, o aprendizado sendo construído, me ajuda bastante essa estratégia. Gustavo é meu aluno, até o estudo trouxe aqui também, né, estudo sincero PGM trouxe aqui também justamente um comentário reforçando essa posição. O que acontece? O Gustavo foi muito sábio agora, vocês compreenderem que o caminho ele está sendo construído para que vocês consigam trazer uma eficiência não só do estudo, mas uma eficiência na profissão que vocês vão exercer, com certeza ajuda bastante. O processo de estudo, ele não vem para você passar. O processo de estudo, ele vem para te capacitar para exercitar a função de procurador. Se vocês tiverem essa perspectiva, com certeza vocês são muito mais gratos e levam de forma muito mais leve esse caminhar. Então, aproveitar o caminho e conseguir construí-lo em paz, com tranquilidade, e tentar olhar tudo de uma forma construtiva e a partir ali mesmo de um aprendizado, isso certamente só tornará a caminhada mais fácil, e lembrar que vocês estão sendo capacitados para ser procuradores. O Gustavo, inclusive, tá fazendo um bate-bola comigo no curso de peças, não só da primeira fase, mas também da segunda. E nas peças, o Gustavo tem visto bem, pode até comentar aqui, se ainda estiver online, inclusive. Todas as peças de segunda fase que a gente trabalha são peças que você vê na prática de procurador, na prática, ali no dia a dia. Então, muita gente fala, ai, professora, a segunda fase é muito difícil, nossa, quanta exigência que eles fazem, meu Deus, tinha isso no espelho. A prática vai ser muito, muito pior. A prática vai trazer um nível de expertise e de detalhamento daquilo que você precisa obrigatoriamente ter esse nível de especialização. Por isso as provas são dessa forma. E vocês estão sendo treinados para isso. Possível. É só questão de ter um olhar adequado, de estudar com estratégia, fazer sempre o estudo pensando, você sentado lá como procurador, ter um raciocínio de procurador, que é assim que eu treino vocês, inclusive é assim que eu treino os meus alunos, justamente por conta dessa finalidade. Tudo bem? Vocês estão sendo treinados para a função. Olhar o caminho de forma mais leve com certeza ajuda, e lembrar que vocês estão sendo treinados para a função colabora também. A Ieda trouxe as que vão sem expectativa, tenho melhores resultados. Ieda, beijo para você, minha aluna também. A Ieda, com certeza você tá certa. O fato de você ir sem expectativa, vindo sem aí essa ansiedade de tem que ser essa, com certeza ajuda bastante. E isso vai ser muito positivo, sim, justamente por você não tornar aquela situação tão impactante. Tem que ser uma prova como qualquer outra. Tiago, pensamento estoico. Ieda, tem ajudado muito mesmo tem ajudado muito mesmo fazer bastante prova. Legal, ótimo, que bom que tá sendo bom. O direito à advocacia trazendo aqui a técnica, legal. Show terrorista, ótimo. Corpo me sabotando, realmente é uma sabotagem. Eu vou fazer uma live sobre autossabotagem aí dentro das minhas projeções de live, a gente vai conversar também sobre isso, mas certamente a ansiedade é uma forma de autossabotagem. Vamos lá, como administrar a ansiedade na semana da prova? Legal, Isa, o site, o Insta do Ozzy, que é um cachorro delícia, da Isa, que também é minha aluna. Isa, vamos lá, para você administrar a ansiedade na semana de prova, é importante, acima de tudo, ter uma semana bem dormida. Ah, professora, mas eu não consigo porque a ansiedade, ela mexe comigo. Vai correr 5 km se precisar para chegar na cama e capotar. Toma um banho antes de dormir, toma um chazinho para relaxar, um leitinho quente, pede beijo na testa da mamãe, do marido, não interessa. Você tem que fazer com que você consiga ter uma noite de sono bem produtiva, tá? Na semana ali da tua prova.
cada um reage de um jeito. Tem gente que gosta de pegar mais apertado nos estudos da semana que antecede a prova, era o meu caso. Tem gente que gosta de ir mais leve, de só fazer um processo de revisão, para que haja aquela autoconfiança de que tudo foi visto. Se conheça, Isa, veja efetivamente o que te faz se sentir melhor e o que faz com que você, de fato, tenha aí uma semana um pouquinho mais leve em relação ao estudo, tá? Mas ao nível de ansiedade é dormir bem, se alimentar bem, tentar fazer um estudo dentro de uma carga horária boa, que não seja extenuante. Procure estudar ali numa carga horária legal. Claro que não é para todo mundo ficar ali folgado com os pés para cima, não. Se você tem mais horas para estudar, estuda, pode fazer a diferença, mas dentro de algo que é possível, nada que você se mate, tá? Algo que seja aí efetivamente bom para você. E tente sempre dentro dessa semana lembrar, Isa, de todos os feitos positivos que você fez. A gente já fez essa sessão, inclusive, do coaching, você deve lembrar. Para quem não sabe do que eu tô falando, é uma sessão ali onde você resgata tudo aquilo que você fez de forma positiva na tua vida, de uma maneira geral. Os momentos que você se sagrou vencedor, os momentos que você conseguiu bom resultado em oportunidades que você achava que era impossível, momentos que você se destacou. Resgate essa autoconfiança, com certeza vai ajudar, tá bom? Vamos lá. Fala qual é o profissional que eu preciso dele. Foi quando eu falei de não entrar no avião com terrorista. Tem que ir para um médico, né? Ieda, tem que ir para um médico, não pode entrar dentro aí de nenhum avião terrorista. Dica excelente, usei na época da OAB e foi sucesso, resultados positivos, legal, Dizão, ótimo, viu? Um beijo aí pro Rodrigo, meu aluno também. Concurso não é só estudar de fato, tem que ter muita paz de espírito. Aqui de comer muito, eu já comentei sobre isso, é isso mesmo, da alimentação realmente é muito bom. A Isa _Bueno é uma abençoada, ansiedade me tira fome. Isso é uma bênção, Isa, não reclame disso, agradeça ao Papai do Céu, tá? Não vou nem considerar o seu comentário. Isso é muito bom, não comer é ótimo. Eu tô brincando, claro, tem gente que realmente não se alimenta em nada, tem até que controlar ali a alimentação, horários para comer, porque acaba comendo zero. Então é importante também fazer uma gestão disso. Se alimentar bem não é só o fato de não comer besteira, também tem que comer na hora certa, comer alimentos nutritivos, isso é bom. Vamos lá, aqui, sem contar que com a quarentena a ansiedade aumentou, porque a gente nem sabe se a tal prova vai ser ainda esse ano. Pois é, Sara, isso eu comentei na live sobre coronavírus e concursos públicos. Eu vou repetir essa live no Amo Direito, o pessoal me fez um convite para eu fazer essa live novamente lá, vai ser na semana que vem. Quem tiver interesse, dá um pulo lá, porque eu vou postar aqui no meu Insta também, mas faço novamente por lá. As minhas expectativas aí é de retorno das provas lá para junho e julho, mas se você tiver interesse em ver a live vai ser legal. Até sonho com concurso, a mente não para. Pois é, Hélio, tem que fazer aquela troca que eu comentei, de ter essa horinha ali antes de dormir um pouquinho mais tranquilo. Já excluí o Face, ótimo, perfeito. Alguns elogios aqui, agradeço, vocês são uns fofos. Errar na hora do chute realmente por conta disso, né? Você erra na hora do chute justamente porque dá aquela ansiedade, dá o bloqueio da memória e justamente acontece de você não conseguir resgatar aquela informação tão importante por conta de uma janela killer que tá atuando ali. Você tá lembrando de sentimentos ao invés de lembrar do assunto que de fato precisa ser lembrado. Problema da sudorese das mãos da Sara, eu comentei, né? Realmente a mão sua demais. Marina também comentou, eu tinha muito. Na segunda fase, quando eu tava muito nervosa, eu tinha tanto suor na mão que eu não conseguia escrever a peça. Eu costumo escrever assim e eu suava tanto que eu comecei a fazer assim, ó, para escrever e conseguir dar conta de sair alguma coisa ali, porque realmente não tinha condição nenhuma. Isso é muito normal mesmo. A sudorese de fato faz parte. A Natália, eu quero esse curso, tô um pouco perdida nos estudos, tenho que conciliar com o meu trabalho, sou advogada autônoma, administro escritório, ainda tenho que estudar. Realmente, Nath, é muito difícil mesmo para quem tá dentro aí de uma rotina puxada, mas é possível, tá? É possível acima de tudo, é só concentrar mesmo um cronograma que seja factível para você. O Rafa mandando elogios, obrigada. Gente, acho que respondi tudo aqui para cima, viu? Natália, eu como antes de derreter, antes de entrar na sala.
Técnicas de como comer um bom chocolate para a hora da prova. Excelente. Acho que respondi todos ali para cima, né? O pessoal falando que tá firme aí no plano de estudo. Legal. Deixa eu ver aqui para baixo se veio alguma coisa. Vou assistir a nova live, legal. Qual a tendência da PGM com essa pandemia? Bruno, eu fiz essa live do coronavírus, já tem algumas semanas, eu vou fazer de novo na semana que vem, se você tiver a oportunidade, dá uma assistida, mas com certeza eu tenho uma expectativa bem positiva, até porque as procuradorias ficam bem sobrecarregadas. Teve um decreto do governador suspendendo absolutamente tudo, isso dá uma ansiedade muito grande, só que o decreto é estadual, não se aplica aos municípios, tá? Então, a tendência é que realmente a gente consiga retornar aí nos meses de junho e julho, mais tardar aí agosto. Essa é a minha expectativa, mas se conseguir assistir a live, legal. Gente, eu tô faltando 1 minutinho e 40 para terminar, então vou pegar mais 2 mensagenzinhas aqui. Faço 10 anos de PGM em junho, endosso tudo isso, muito detalhamento. Peça para a segunda fase, PGM Marília, tirei 19 de 20, maior nota, ajudou bastante. Legal, viu, Veríssimo? Que bom que você teve aí um bom resultado, e isso ajuda de fato, ter ali essa mentalidade de cadeira de procurador, de fato, ajuda muito na segunda fase, tá? A questão do corte ser alto, que tá difícil de passar, do Rafael Rezende. Rafa, questão de estratégia, dedicação, chega, viu? Todo mundo passou por isso, e com certeza todo mundo aí tem essa realidade mesmo de ser um trabalho contínuo, de ser um trabalho constante. Todo mundo que está ali no primeiro lugar ou praticamente gabaritando, estuda há muito tempo, nada vem de graça, tá? Então mantenha aí a firmeza, mantenha ali a continuidade, que com certeza teu dia vai chegar. É só estudar com qualidade e estratégia acima de tudo. Beleza? Gente, muito obrigada por hoje. Mais uma live aí muito, muito bem cumprida. O que vocês precisarem, eu tô aqui para ajudar. Semana que vem tem mais uma, depois eu posto aí as novidades, vamos conversando e bora estudar, cronograma em dia e controle da ansiedade aí acima de tudo. Beijo grande para vocês, boa noite, bom descanso e valeu, até mais.